Você já teve a sensação de olhar para uma cena que parece, de alguma forma, deslocada da realidade ou do próprio tempo? De estar vendo uma imagem que evoca simultaneamente o familiar e o desconhecido, como se fosse um sonho? O que essas imagens aparecendo na tela agora evocam em você? Medo, inquietação, conforto, nostalgia, essas são algumas sensações que podem ser despertadas pelos chamados espaços liminares, locais normalmente cheios de pessoas como escritórios ou shoppings, completamente vazios, postos de gasolina solitários no meio da estrada, corredores que parecem infinitos, edifícios com arquiteturas estranhas ou até cenários que partem direto para o surreal, evocando o aspecto de sonhos. Espaços liminares são um fenômeno hoje bastante associado à internet, muito por conta de como eles são populares entre a galera das interwebs, tendo até mesmo canais e comunidades inteiramente dedicadas a eles. Porém, a ideia de explorar essa estética é algo que não vem de hoje. Na verdade, se trata de um conceito que é muito mais rico do que parece. Por isso, hoje nós vamos explorar esses espaços, ambientes que parecem ao mesmo tempo reais e impossíveis, que causam a sensação de serem não uma partida ou um destino, mas espaços de transição, onde não deveríamos permanecer, porém não encontramos uma saída. Você certamente já viu essa imagem por aí, as backrooms. Em 2019, essa foto misteriosa que parece um escritório vazio ou um apartamento antigo foi postada na infame rede de fóruns 4chan. Ela já circulava antes na internet, mas nessa postagem específica, feita num fórum de coisas sobrenaturais, ela veio acompanhada do seguinte texto: se você não tiver cuidado e fizer um no-clip para fora da realidade nas áreas erradas, vai acabar nas backrooms, onde não há nada a não ser o fedor de carpete velho e úmido, a insanidade do amarelo monocromático, o ruído interminável de luzes fluorescentes zumbindo ao máximo e aproximadamente 600 milhões de milhas quadradas de salas vazias segmentadas aleatoriamente para ficar preso. Deus tenha piedade se você ouvir algo vagando por perto, pois pode ter certeza que aquilo também ouviu você. E foi assim que nasceu uma das mais famosas creepypastas e a base do horror liminar. Para quem não sabe, creepypasta é basicamente um termo para as lendas urbanas da internet. A síndrome de Lavender Town dos jogos de Pokémon, o episódio proibido de Chaves, as histórias do Slenderman, você certamente já viu inúmeras delas por aí. Coisas assustadoras têm um apelo muito grande na internet, esse espaço onde estamos constantemente buscando conteúdos que mexem com as nossas emoções. E foi justamente esse apelo parte do que fez as backrooms tão populares. É um ambiente que, ao ser observado, causa uma certa confusão, um certo desconforto, e que eu acho que tem algo muito mais assustador do que a sugestão de um monstro. A sugestão de repente, você se encontrar perdido em um espaço infinito. Salas e corredores sem qualquer tipo de definição, identificação, onde você pode ficar vagando de forma desorientada por todo sempre, aprisionado em um glitch da realidade. Aliás, esse conceito de no-clip da creepypasta vem justamente dos videogames. Nos jogos, o no-clip é um tipo de código que desativa a colisão do personagem com os elementos do cenário, fazendo com que ele possa atravessar paredes, voar pelo mapa, e usando esse código é possível explorar áreas além dos limites normais dos mapas. Algo que é usado pelos desenvolvedores para fazer testes, mas que também acabou virando um tipo de macete, com alguns jogos até escondendo áreas secretas que só podem ser acessadas através de códigos de no-clip. E as backrooms incorporam justamente essa ideia, sendo o no-clip uma falha acidental na própria realidade. Falha essa que faz a pessoa atravessar além dos limites do mundo real e acabar
presa nesse labirinto sem fim. Hoje os backrooms têm toda uma mitologia que se desenvolveu principalmente a partir de um vídeo criado pelo Kane Parsons em 2022. Usando o formato found footage, esse filme começa com adolescentes gravando um filme, quando de repente o cara com a câmera faz um no-clip e vai parar dentro das backrooms. A história então segue com ele fazendo uma filmagem dessas backrooms, passando pelo cenário de vários espaços liminares bem conhecidos. Mas como muito do horror típico da internet, ele acaba descambando para uma história de monstro. Esse vídeo fez um sucesso enorme e acabou se desenvolvendo em uma série de outros vídeos, tanto do próprio Parsons quanto de outros criadores. Hoje esse universo já engloba diferentes teorias, entidades e até mesmo níveis que são explorados por entusiastas na internet. Essa ideia se tornou até mesmo relevante o suficiente para ser uma das grandes apostas da A24 para esse ano, em um filme com direção do próprio Kane Parsons. As backrooms se tornaram não apenas mais populares, mas também se desvencilharam da ideia dos espaços liminares, muito por conta das criaturas, já que com elas o horror não é mais focado no ambiente e nos tipos de sensações que ele evoca, e sim naquilo que se encontra escondido nesse ambiente, na entidade misteriosa que vai aparecer no fim do corredor, o que não necessariamente fez delas algo pior, mas sim algo diferente e talvez até digno de uma análise separada. Enfim, de qualquer forma, foi aquela postagem no 4chan que ficou marcada como o pontapé inicial desse fenômeno, a criação que definiu toda essa estética dos espaços liminares que depois tomou a internet. Mas afinal, o que é exatamente um espaço liminar? De forma bem geral, o termo liminar tem como um dos seus significados aquilo que se situa em um local limítrofe, ou seja, um espaço de mudança ou transição entre um ponto e outro. Essa transição pode ser física, como por exemplo um corredor, escadarias ou estradas, lugares que nos levam a outros lugares, ou também transições sociais, emocionais ou psicológicas, uma mudança de emprego, uma viagem. Um exemplo muito mencionado é a própria adolescência, uma fase que existe entre o fim da infância e o início da vida adulta. Olha lá, mais uma vez, nossa maquininha do tempo se ligando, as alavancas sendo puxadas, porque lá em 1909, um antropólogo chamado Arnold van Gennep já estava falando sobre esse assunto no seu ensaio Ritos de Passagem. Ao fazer uma análise de rituais sociais dos mais diversos tipos, o antropólogo argumenta que esses ritos podem ser vistos como um processo de 3 partes. Primeiro vem os ritos preliminares ou de separação, que é quando o indivíduo deixa para trás a sua posição social anterior, incluindo suas práticas e rotinas. Pensa, por exemplo, numa mudança de carreira. Esse é o momento em que aquela pessoa deixa o seu cargo na empresa, em que ela se separa do seu status profissional anterior. Logo depois vem os ritos liminares, ou de transição, que é justamente esse espaço que marca os limiares entre as duas fases. Ele não é profissional A, mas ainda não é profissional B. Essa pessoa se encontra num status indefinido perante aquela estrutura, que no caso seria o mercado de trabalho. Esse processo termina então no chamado rito pós-liminar, que é o momento da reincorporação, quando esse indivíduo é reintegrado naquele meio agora com essa nova identidade. No nosso exemplo, quando ele passa pelo ritual de contratação, digamos assim, e assume a posição no seu novo cargo profissional, onde agora ele vai ter uma nova rotina e laços sociais. Ou seja, pode-se dizer que a vida, de uma forma geral, é feita de liminaridades. Chegamos a muitos destinos, passamos por diferentes estágios, seja socialmente ou psicologicamente, mas nunca deixamos de estar em constantes passagens. E os espaços liminares da internet incorporam em si essa ideia, espaços que normalmente usamos com o propósito de chegar a outros lugares.
estacionamentos, salas de espera, halls de shoppings, lugares pelos quais a gente passa até sem dar muita atenção aos detalhes, com várias pessoas os utilizando, reforçando o seu propósito ou talvez até criando novos. E o que acontece quando esses lugares ficam vazios? Eles se tornam, de alguma forma, desconfortáveis. E parte dessa sensação de desconforto vem da impressão de que esses lugares estão tirados do seu contexto, desprovidos do seu propósito, ambíguos, assim como aqueles passando pelos ritos de transição descritos lá por Janet. Um artifício muito usado nos espaços liminares para dar essa impressão de um lugar tirado do seu contexto é a ausência de símbolos que indicam qualquer coisa. Olhando para esse ambiente, o que você entende? Que tipo de orientação você encontra nessa cena? No livro As Cidades Invisíveis, do italiano Italo Calvino, o jovem veneziano Marco Polo descreve ao imperador dos tártaros Kublai Khan diversas cidades visitadas por ele. Porém, as descrições dessas cidades não são feitas de forma convencional. Na verdade, a geografia, a arquitetura e os habitantes de cada uma delas são descritos através de uma lente poética, mais baseado em sensações e reflexões do que naquilo que é palpável. E isso é uma coisa que dá aos seus relatos um tom onírico, por muitas vezes até nostálgico. No primeiro segmento do grupo A Cidade e os Símbolos, ele abre falando sobre o caminho para a cidade de Tâmara, ou seja, o espaço que é percorrido até se chegar ao limiar daquela cidade. Caminha-se por vários dias entre árvores e pedras. Raramente o olhar se fixa numa coisa, e quando isso acontece, ela é reconhecida pelo símbolo de alguma outra coisa. A pegada na areia indica a passagem de um tigre, o pântano anuncia uma veia d'água, a flor do hibisco o fim do inverno. O resto do mundo é intercambiável. Árvores e pedras são apenas aquilo que são. Eu acho que essa passagem do livro exprime muito bem parte de por que os espaços liminares conseguem criar esse senso de desorientação, porque nele não existem símbolos. Você só caminha, passa por flores e pedras, por portas, janelas, colunas, mas nunca encontra nada de significativo, um símbolo que te localiza naquele infinito. E essa ausência de símbolos não apenas desorienta, mas também evoca um estranho senso de familiaridade. Mesmo nunca estando naquele lugar específico, você se lembra de talvez já ter estado em algum lugar semelhante, mais especificamente das sensações que você teve ou poderia ter tido nesse lugar, o que normalmente vem acompanhado de uma onda de nostalgia. Nostalgia por algo que talvez você nunca tenha vivido, a chamada anemoia. Aliás, você já viveu alguma situação que te fez se sentir dentro de um espaço liminar? De passar por corredores que pareciam não acabar nunca? De procurar um carro num estacionamento gigantesco? Rodar e não achar ele. Às vezes até ficar andando numa loja perto do horário de fechar, passando por aquele monte de cabides e a sensação de nunca encontrar o que você está procurando. Felizmente você não precisa ficar preso nos limiares de encontrar uma peça perfeita com a Insider. Pois é, se você está em busca de roupas elegantes, confortáveis e que vão servir para qualquer ocasião, a hora é agora. Isso porque se você nunca comprou na Insider, estava esperando a oportunidade perfeita, saiba que tem promo de 30% off exclusiva para novos clientes. Desconto assim não é todo dia, mas corre porque essa promoção é só até terça-feira, 26 de maio. Aproveitar esse desconto é bem simples. Basta você acessar o link na descrição do vídeo para aplicar o nosso cupom Pandora no seu carrinho, escolher suas peças e fazer a compra. Tem roupa para o trabalho, para academia, para aquele passeio no final da semana. Então essa é a hora de não perder a oportunidade de dar um upgrade no seu guarda-roupas e ainda dar aquela força para o nosso canal, reforçando que o desconto é só até terça.
A nemóia é um termo cunhado por John Koenig em 2012 no seu chamado Dicionário das Tristezas Obscuras, um projeto que tinha como objetivo definir neologismos, ou seja, novas palavras, para emoções que ainda não tinham um termo específico na língua inglesa. E a nemóia é isso, o desejo de pertencer a um passado que você, na verdade, só conhece através de fotografias, de filmes, de histórias. É ouvir uma música de uma década passada e desejar estar naquele tempo, onde tudo parecia mais feliz, mais simples, mais verdadeiro. Basicamente uma romantização do passado que evoca saudade ou nostalgia por algo que a pessoa nunca viveu e que talvez ninguém tenha vivido. O retrowave, por exemplo, tem a sua estética e sentimento baseados nisso. A saudade de um passado de fantasia. E qual é o apelo de tudo isso? Talvez a fantasia do retorno a uma vida mais feliz, em especial nesse mundo de hoje, onde tudo é digital, onde nós vivemos isolados atrás das telas dos celulares ou computadores, onde deixamos de experimentar a vida de forma ativa para ter apenas um contato passivo com o mundo ao nosso redor. A ideia de uma vida como nos tempos passados surge como a idealização de um refúgio, um retorno a um tempo onde tudo era diferente. E os espaços liminares nos levam justamente para esses recortes do tempo. Lugares antes cheios de sorrisos, de memórias, agora perdidos e inacessíveis, congelados no tempo. Essa ideia ainda não era algo tão definido lá nos anos 70, quando o Italo Calvino lançou As Cidades Invisíveis. Mas apesar disso, a ideia aparece como um dos temas do livro. Uma das coisas que se nota é que a forma como Marco Polo olha para aquelas cidades é muitas vezes romantizada, fantasiosa, ao ponto em que você não consegue nem mesmo situar a história em algum período específico do tempo. Ora, ele parece que está falando de cidades do passado, ora parece que ele está falando de cidades de áreas futuristas, lugares que nem existiam ainda. Parte dessa romantização na fala de Marco Polo vem justamente do sentimento de nostalgia. Em determinado momento, ele até mesmo diz: "Todas as vezes que descrevo uma cidade, digo algo a respeito de Veneza." Mas Calvino coloca a nostalgia não como um simples desejo de voltar para o passado. Na verdade, a nostalgia ali é uma lente que permite a ele reconhecer o que é seu, descobrindo as coisas que ele nunca teve ou nunca terá. Desejos, memórias e até mesmo ideias que ele nunca poderia alcançar ou possuir. Tem um trecho específico no qual ele fala muito bem sobre essa perspectiva, de olhar para um passado que nunca existiu, algo que, segundo ele, só pode ser revelado nos lugares que nós não conhecemos. Marco entra numa cidade, vê alguém numa praça que vive uma vida ou um instante que poderiam ser seus. Ele poderia estar no lugar daquele homem se tivesse parado no tempo tanto tempo atrás, ou então, se tanto tempo atrás, numa encruzilhada, tivesse tomado uma estrada em vez de outra, e depois de uma longa viagem se encontrasse no lugar daquele homem e naquela praça. Apesar de ser dos anos 70, As Cidades Invisíveis foi um livro que me trouxe muito essa sensação dos espaços liminares. Eu até peguei aqui para mostrar para vocês. As cidades, elas são descritas em passagens curtíssimas. E isso dá a elas um caráter não de destinos, mas justamente de espaços transitórios. E ao frequentemente ter essa mistura de realismo com elementos surreais, elas acabam soando mais como sonhos que o viajante teve sobre aquelas cidades. Misturas das suas lembranças reais com reflexos da sua psique. Sem contar que o livro tem também algumas descrições que poderiam muito bem ser descrições dadas a espaços liminares, como é o caso da cidade de Zoé. Em todos os pontos da cidade, alternadamente, pode-se dormir, fabricar ferramentas, cozinhar, acumular moedas de ouro, despir-se, reinar, vender, consultar oráculos,
Qualquer teto em forma de pirâmide pode abrigar tanto o lazareto dos leprosos quanto as termas das odaliscas. O viajante anda de um lado para o outro e enche-se de dúvidas, incapaz de distinguir os pontos da cidade. Os pontos que ele conserva distintos na mente se confundem. Chega-se à seguinte conclusão: se a existência em todos os momentos é uma única, a cidade de Zoé é o lugar da existência indivisível. Mas então qual é o motivo da cidade? Qual é a linha que separa a parte de dentro da parte de fora? O estampido das rodas do uivo dos lobos. Obviamente, uma estética que tanto tem a ver com os jogos passou a ser também bastante explorada nessa mídia depois que as imagens começaram a se espalhar pela internet. Hoje existem jogos que se aproveitam da sua capacidade de imersão para levar os jogadores diretamente para dentro desses espaços, para recriar a sensação de solidão e desorientação que acompanham essas imagens. Geralmente são jogos que se limitam a isso, a te colocar para caminhar em um mundo sem contexto, uma experiência que é mais sensorial do que de raciocínio ou habilidade. Mas existem também aquelas obras que trabalham a ideia dos espaços liminares como um tema dentro da narrativa, geralmente explorando a relação desses espaços com questões como memórias, ou até mesmo medos ou outras questões do subconsciente que nos aprisionam em determinados espaços. Um jogo que acabou por se tornar um grande representante retroativo dos espaços liminares foi The Stanley Parable, de 2013. Nele você é Stanley, um cara que trabalha num escritório sempre seguindo ordens, sempre apertando os botões que lhe eram ordenados. Esse era o universo de Stanley, até que um dia algo completamente inesperado acontece. 1 hora se passa e nenhuma ordem chega no monitor. Desprovido de qualquer ordem, instrução ou reunião, ele fica em choque. Então, Stanley bravamente se levanta da sua mesa e vai atrás de respostas. Onde estavam todos? E por que agora sua vida tinha um narrador? Ao sair da salinha e começar a reparar naquele ambiente de escritório estranhamente vazio e repetitivo, nos cenários que vão ficando cada vez mais labirínticos, é impossível não pensar nas próprias backrooms. Porém, a liminaridade de The Stanley Parable não está exatamente nisso. Na verdade, ela está na sua proposta, que é ser um jogo que não é um jogo. Inicialmente, a experiência dele pode parecer bem confusa. Como é dito na sua sinopse oficial, você jogará como Stanley e você não jogará como Stanley. Você seguirá uma história, você não seguirá uma história. Você terá uma escolha, você não terá escolha. O jogo vai terminar, o jogo nunca vai terminar. E é exatamente isso. The Stanley Parable te coloca entre os limiares de jogador e personagem. É uma experiência de muitas possibilidades, mas que também é limitadora. Você vai encontrar o quebra-cabeças que te leva ao final da história, mas ele vai mesmo te levar ao fim? E o narrador, aquela figura que está ali para guiar a sua experiência, bom, ele também vai além do limiar de ser um narrador, se tornando seu melhor amigo, seu pior inimigo e também um agente dentro do próprio jogo. Sim, à medida que você começa a desobedecer e frustrar o narrador, as coisas vão para caminhos cada vez mais caóticos. Chega um ponto em que ele até mesmo começa a te levar para níveis inacabados, conteúdos removidos e até mesmo o teste de um outro jogo dentro do próprio jogo. Ele vai te levar para outros jogos e tudo vai seguindo até o momento em que você chega no jogo antes de ser um jogo, um programa inacabado. O espaço que há entre o limiar do início do desenvolvimento e o seu lançamento. Usando essa sensação de confusão, de controle e não controle, ele é uma paródia da relação entre jogos e jogadores, de como desenvolvedores às vezes subestimam a capacidade dos jogadores de quebrar as regras e também de como a indústria enxerga esses jogadores. Meros agentes que estarão lá apertando botões assim que receberem uma ordem. When Stanley... Wait, what? No, I restarted. I swear I definitely restarted the game over, completely fresh. Everything should be... Or did something change?
Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Did you move the story somewhere or... Hold on. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. Não à toa que esse game foi uma inspiração para outra obra, essa já pós-Backrooms, a série Ruptura. Na famosa série da maçã, a história gira em torno de trabalhadores de uma empresa chamada Lumon que aceitam fazer parte de um experimento de ruptura. Enquanto estão fora do trabalho, eles não têm nenhuma memória das suas vidas no escritório. Já no escritório, eles não se lembram nem de quem são do lado de fora. Um único indivíduo é dividido em dois. E sim, os criadores da série sabiam bem o que estavam fazendo quando colocaram Mark chegando no estacionamento vazio, depois caminhando por aqueles corredores infinitos. Ruptura é cheia de cenários enigmáticos, que muito lembram os níveis das Backrooms, dos escritórios até a vila onde Mark vive e as inúmeras salas sem sentido que vão sendo descobertas. E uma coisa curiosa é que a série não dá muitas pistas sobre quando ela se passa. Do lado de fora nós vemos algo que lembra o presente. Um presente que lembra o presente, mas ao mesmo tempo não. Enquanto nos interiores da Lumon o cenário tem um tom mais retrô. As tecnologias parecem antigas, mas também não é exatamente o passado como nós conhecemos. E esse contraste reforça a sensação de distância entre os dois limiares, como se tratasse de dois grandes mundos deslocados de si, na realidade e no tempo. E os mistérios da série se encontram justamente nos limiares entre esses dois mundos. Mas agora eu preciso voltar para o mundo dos games porque seria simplesmente injusto não mencionar nesse vídeo o game Control de 2019. Nele o jogador controla Jess Faden, uma nova diretora da FBC, uma agência secreta do governo norte-americano responsável pela investigação, estudo e controle de fenômenos que violam as leis científicas da natureza. Esse jogo é bastante mencionado principalmente quando se fala em SCPs, que é um outro fenômeno aí da internet que fica para outro vídeo. Mas é injusto deixar de reconhecer o quanto ele também explora a ideia dos espaços liminares. A sede do FBC em Nova York é a chamada Casa Mais Antiga, um lugar que por fora parece um grande edifício de arquitetura brutalista e que já causa uma certa estranheza por não ter muitos detalhes como janelas ou varandas. E se você acha que esse prédio parece estranho por fora, passa a ter certeza quando você conhece o seu interior, um labirinto que desafia o espaço e está em constante transformação, se conectando a dimensões alternativas através de limiares. A Casa Mais Antiga é um dos chamados lugares de poder, locais afetados por forças sobrenaturais que operam dentro de lógicas próprias. Outro cenário desse tipo presente no game é o Motel Ocean View, um local de transição que, através dos seus muitos quartos, se conecta a lugares desconhecidos. Quando Jess chega nesse motel pela primeira vez, uma das suas observações é justamente que ele se parece com todos os outros, como algo reconhecido de um sonho. E isso não é justamente uma característica dos espaços liminares que nós estávamos comentando anteriormente? Além disso, ao longo do game, enquanto investiga os diversos fenômenos paranormais, o jogador passa por vários cenários que evocam a ideia desses espaços, da liminaridade. Todo o game é uma constante de cenários que borram a linha entre o comum e o que causa estranheza. Cenários que parecem congelados no tempo, fora da realidade a qual eles pertenceram. É um fato que o seu desenvolvimento vem de antes das Backrooms estabelecerem os espaços liminares como um fenômeno na internet. Mas como nós vimos, essa é uma ideia que já vem de antes, e em Control se vê muito da influência da liminaridade como ela já vinha sendo explorada no cinema, através do trabalho de diretores como Stanley Kubrick e até mesmo o David Lynch. Sim, eu acho injusto falar em espaços liminares e não dedicar uma parte disso ao trabalho de David Lynch, já que o diretor vinha fazendo isso com maestria quando tudo ainda era mato. Tenta lembrar de algum sonho que você já teve.
Já parou para pensar que geralmente o início e o fim dos sonhos são indefinidos? Que eles são, por sua natureza, espaços liminares da nossa mente? E se tem algo que define a obra de David Lynch é justamente a sua atmosfera de sonho. Suas narrativas eram apresentadas não como uma sequência de eventos do mundo real, mas sim como sonhos ou delírios trazendo esses eventos de volta à mente, constantemente borrando as fronteiras entre o real e o surreal. E esse sentimento é especialmente marcante na série Twin Peaks. Acho que Twin Peaks é uma daquelas obras que dispensam apresentação, mas enfim. Basicamente, a série se passa nessa cidadezinha para qual o agente do FBI, Dale Cooper, vai para investigar o assassinato da jovem Laura Palmer. E o que inicialmente parece uma história de investigação tradicional, na qual um detetive cheio das sagacidades vai desvendando aquelas pessoas excêntricas em torno do assassinato, logo se mostra muito mais estranho. Um processo de investigação é basicamente um espaço liminar, um espaço que existe entre a execução do crime e a sua solução. E é nesse espaço que Cooper se encontra quando chega a Twin Peaks. Porém, logo fica claro que, por trás do natural de Twin Peaks, se esconde um mundo sobrenatural. E a resposta que levaria Cooper até o outro limiar, a solução do caso, talvez nem mesmo existisse, não ao menos de uma forma que poderia se explicar nos termos da realidade. Aliás, um dos ambientes mais icônicos da série, a Sala Vermelha, também evoca a ideia de um espaço liminar. Um espaço extradimensional anômalo, composto de salas e corredores aparentemente infinitos. Um lugar sem propósito claro, com objetos familiares, mas onde as coisas estão claramente fora das regras da normalidade. Outra obra bastante efetiva em passar a ideia dos espaços liminares para a tela é o filme Vivarium, de 2019. Que aliás é um ano que vem se repetindo bastante nesse vídeo. O que estava acontecendo nessa época? O filme, estrelado por Jesse Eisenberg e Imogen Poots, conta a história de um jovem casal em busca da sua primeira casa. Acompanhados de um vendedor bem do esquisito, eles vão até um novo conjunto habitacional chamado Yonder, que não por acaso rima com Wonder. E nele todas as casas parecem bem iguais. Eles estão lá olhando a casa número 9, quando de repente esse vendedor simplesmente desaparece. Confuso, o casal decide ir embora. Eles pegam o carro e começam a percorrer as ruas até que percebem que estavam perdidos. Chega uma hora que eles percebem que não importava o que fizessem, eles voltariam para a casa 9. Aquela vizinhança isolada não tinha um início e nem um fim. Eles podiam destruir a casa, mas no dia seguinte ela estava lá, de volta. E para completar, chega uma caixa contendo um bebê e uma mensagem, dizendo que a única forma de sair dali era criando esse bebê. A primeira coisa que se nota é como o Vivarium é eficiente em reproduzir a estética da liminaridade. As casas repetitivas, o lugar que parece sem fim, a mescla do natural e do artificial no próprio céu. Another cloud-shaped cloud. A casa parece comum. Aquele jovem casal com a criança também parece uma família comum. Porém, o estranho é uma constante. Os quadros só contêm os próprios cômodos. O menino tem uma voz que parece presa entre a infância e a vida adulta. I grow fast as a dog. Mas a liminaridade desse filme não se resume à estética. Ele vai além e a incorpora como um tema, fazendo uma alusão à esterilidade e à conformidade que são ignorados quando você olha de forma romantizada ou de uma lente nostálgica para aquele velho sonho americano. Como o próprio filme indica, é como se aquele casal tivesse caído numa armadilha e sido colocado em um viveiro, forçado a viver aquela vida estéril e repetitiva. Em determinado momento, um personagem até comenta sobre a saudade da sensação do vento. The wind was great. I never realized how much I liked it. Sim, o vento que na arte é muito associado com a ideia da liberdade.
Sem qualquer opção, os dias daquelas pessoas acabam se resumindo a criar uma criança que eles não queriam, numa casa que eles não gostavam, numa vizinhança onde eles se sentiam isolados, apenas esperando por algo, por uma mudança que nunca vinha. Em determinado momento do filme, o personagem Tom começa a cavar um buraco no quintal, na esperança de achar uma saída. Mas no fim, ele acaba percebendo que todo aquele trabalho serviu apenas para cavar a sua própria cova. Eles não eram mais Tom e Gemma, eles eram pai e mãe, e seriam descartados assim que não fossem mais necessários. A representação das prisões existenciais da vida adulta retornam como um tema no mais recente Saída 8. Esse, uma adaptação de um jogo de mesmo nome e um filme que já nasceu após a definição dos espaços liminares na internet. Nele, um homem que o filme chama apenas de O Homem Perdido está no metrô quando de repente recebe uma ligação da ex-namorada. Ela informa ele que estava grávida e pergunta o que eles deveriam fazer. A chegada repentina daquela notícia deixa ele bem nervoso, e no meio da conversa, enquanto ele saía da estação, ele perde o sinal. A chamada cai e ele começa a percorrer um novo corredor até perceber que estava sempre voltando para o mesmo lugar. O Homem Perdido acaba preso em um loop na realidade, onde, para avançar, ele precisaria voltar toda vez que encontrasse uma anomalia. Todo erro o levaria de volta para a saída zero. Olhando para os 3 estágios de Janet que eu comentei lá no início, fica bem fácil entender a metáfora do filme, que aliás não se preocupa nem um pouco em ser discreta. O Homem Perdido era um homem jovem, sem filhos, que de repente se vê diante do limiar da paternidade. E a narrativa acontece justamente dentro do período que o antropólogo descreve como a transição. A primeira figura que o Homem Perdido encontra nesse loop é um outro homem, mais velho e claramente vestido para o trabalho. Um trabalho comum num escritório. E a função desse homem na história fica clara quando ele se torna o protagonista, o caminhante, que esconde em seu nome a palavra inferno. O caminhante leva consigo um menino esse com o qual ele não consegue se comunicar, e em seu loop também é constante a presença de uma jovem. Esses personagens não são meras presenças aleatórias desse labirinto. Na verdade, todos eles são parte do espaço liminar em que o protagonista se encontra. O caminhante é uma visão do homem perdido sobre o seu próprio futuro. Um homem que acaba obrigado a aceitar um emprego qualquer no escritório e viver uma vida comum, que não vai nem mesmo perceber quando deixou de ser um rapaz e se tornou um senhor. Já a jovem é uma personificação da leveza da juventude, de tudo que ele deixou de ser quando passou pelo primeiro estágio do rito de separação. E o menino é justamente o filho, que agora desponta nesse novo limiar da sua vida. O filme retrata uma jornada de amadurecimento, um ritual que vem acompanhado do medo de se desapegar do passado e da necessidade de encarar o terror de olhar para o novo. Quando está passando pelo espaço liminar, você não pode ver o que está além da saída. Mas talvez o horizonte não seja tão sombrio quanto parece. Enfim, o que podemos entender desses espaços liminares? Por que será então que eles são tão populares hoje, principalmente entre as gerações mais novas? Como nós vimos nesse vídeo, espaços liminares funcionam como uma representação do espaço entre grandes mudanças. E repara bem o momento em que eles ficaram populares na internet. Justamente o período em que o mundo viu a pandemia da Covid-19. O momento em que vimos o mundo como conhecemos passando lentamente por uma transição, dias em que tentávamos enxergar a normalidade enquanto estávamos cercados pela anormalidade, dias em que lugares que víamos sempre cheios,
que passávamos rotineiramente, sem reparar muito, de repente se tornaram estranhos, vazios. O mundo se tornou um grande espaço liminar por um tempo. E essa experiência foi algo que nos marcou não apenas como civilização, mas também como indivíduos. Além disso, acho que hoje nós estamos vivendo também em um espaço liminar político, porque ao olhar para a história e para o atual cenário, fica bem claro que algo está acontecendo. Nós estamos em um momento de anormalidade, de transição. Eu não sou historiadora, então eu não me considero apta para entrar mais em detalhes disso nesse vídeo, mas se você acha que as coisas estão parecendo meio fora do lugar, você não está sozinho. E o que isso tem a ver com a internet? Bom, a internet é hoje um dos maiores espaços de expressão criativa. E como toda forma de expressão criativa, ela reflete ideias, medos e ansiedades do seu tempo. Então, quando nós olhamos para um mundo que está em constante estado de caos, de violência, um mundo que não parece mais familiar diante das nossas concepções, a ideia de voltar aos antigos espaços que existiram no passado pode soar como a fuga para um esconderijo seguro, tempos onde a vida parecia mais simples. Mas será que realmente era? Ou na realidade estamos apenas fantasiando com a ideia de viver presos a um passado que nunca existiu de verdade? Enfim, esse foi o nosso vídeo sobre espaços liminares, eu espero que vocês tenham gostado, e antes de encerrar, um agradecimento especial aos primeiros imediatos, Guilherme Ian, Alexandre Hausen, Alisson e Marco Marcos, o pessoal da Ponte de Comando Aldemir Júnior, Eric, Emily, Rafael Carvalho, Oitavo e Pedro PH, e os oficiais de ciências Henrique Barreto, Félix Pipoqueiro, Flávio Vieira, Lucas Ferreira, Santiago, Jinx e Lucas Soares, pessoas essenciais na nossa missão de levar a ficção científica por todas as galáxias.